Olá, e vamos iniciar a nossa última aula dessa série de 5 encontros de luz e sombra. E nesse encontro nós vamos falar sobre uma técnica chamada rachura. Por que nós vamos tratar de rachura em luz e sombra? Porque a rachura, ela trabalha como uma espécie de meio tom para aqueles que trabalham com artes gráficas, né? Então, até o momento, nós trabalhamos o tempo todo com massas de tonalidades, ou massas de cinza, massas de preto ou massas de branco. E a rachura, ela trabalha como se fosse linhas, né? Que cruzadas e com movimento, elas vão adquirir uma tonalidade de meio tom. Ao invés de você fazer o degradê esfumaçado, você faz utilizando a rachura. A rachura, ela vai ser muito bem utilizada por autores como Paulo Serpieri, por exemplo, que é um grande desenhista e que trabalha basicamente com rachuras. Mozart Couto também, o brasileiro Mozart Couto, trabalha muito bem com rachuras também, é um mestre dessa área. Inclusive, vou colocar aqui o link abaixo na descrição do canal do YouTube dele, que tem várias demonstrações de rachura. Com certeza você vai gostar bastante. E existem outros autores que vão utilizando a rachura de maneira mais comedida, mas vai utilizando. No exercício que nós vamos fazer aqui, todo o desenho vai ser feito com rachura. Então, já observem que o que é que eu vou fazendo? Eu faço uma rachura num sentido, né? E depois eu vou, nas partes mais escuras, eu vou fazendo a rachura num outro sentido, numa outra inclinação. Essa inclinação circular, digamos assim, é o que vai ajudar a dar modelagem no personagem, no desenho. Tá? Então reparem que eu faço num sentido e logo a seguir eu já mudo a rachura para que ela vá adquirindo uma modelagem mesmo, uma tridimensionalidade. Tá? Então o que eu quero de vocês é que vocês tentem ver nessa fotografia as áreas de sombra. E aí vocês vão fazendo as rachuras de acordo com essas ondas, com essas manchas, né? Nas manchas nas áreas, né, mais escuras, você faz a rachura num sentido e depois você vai invertendo. Em áreas que tem menos sombreamento, aí você não precisa fazer dessa forma. Tá? Repare que esse exercício é um exercício de interpretação. Então nós vamos começar inicialmente com a rachura da cor preta. Depois nós vamos trabalhar com a rachura na cor branca. Outro ponto importante também. O fundo para esse trabalho será o cinza. Por quê? Porque o cinza ele atua como meio tom. Se você estiver utilizando um fundo branco, a nossa recomendação é que você faça, além da rachura preta, você vai fazer a rachura cinza, né? E os espaços vazios serão as rachuras em branco. Você não vai, num fundo branco, obviamente, você não vai utilizar a rachura em branco. Então, para você ter um estudo mais apurado dos spots de luz, nós recomendamos que você utilize um papel ou uma cor cinza para você poder ver como que funciona o branco e o preto. Outro detalhe também, utilize o pincel bastante fino, não a ponto, obviamente, de ficar fino a ponto de sumir, né? Mas também não tão grosso, porque você corre o risco de aglutinar as linhas, né? A rachura, ela precisa ter uma distância. Então, quando você trabalha essa técnica, ela tem que ter uma distância e uma inclinação para que ela fique mais confortável dentro do seu trabalho. Digo desde já, ela não é uma técnica tão simples, porque muitas vezes você vai fazendo a rachura de maneira aleatória, aí ela vai ficar aparecendo pelos ou sujeira, né? Ou ruídos. Então, procure ter um pouco de paciência, procure treinar antes, né? Treine num papel diversos tipos de rachura, diversos tipos de divisão e depois você vai melhorando isso com o tempo. Outra coisa também,
não seja tímido na hora de você aplicar as rachuras. Veja que eu aplico as rachuras em tamanhos diferentes, sem medo de ficar torto ou de não ficar com a inclinação correta. Procure utilizar. Se você errar, é só apagar, né? Mas é muito importante que a rachura ela tenha um caráter espontâneo, que ela não enrijeça o desenho, pelo contrário, que ela dê mais movimento ao trabalho. Geralmente os ilustradores utilizam a rachura complementar às massas de preto. Aí eles utilizam a rachura só para dar um meio tom nessa massa de preto. No exercício que nós estamos fazendo, nós estamos pensando num desenho feito a bico de pena, por exemplo, e feito exclusivamente com rachura. É uma técnica mais antiga. Hoje em dia as pessoas não utilizam tanto assim essa técnica. Porém, ela é ótima para você adquirir melhor coordenação motora, melhor noção de profundidade, de tridimensionalidade e, acima de tudo, é uma técnica que ela é muito refinada, ela é muito bacana. Então vale a pena vocês experimentarem essa técnica de meio tom. Veja que quando a gente vai colocando mais uma trama na estrutura, o sombreamento ele fica mais latente, ele fica mais interessante. Veja que nós estamos fazendo toda a estrutura de rachura por cima de uma fotografia. Eu optei por essa estrutura porque eu gostaria de focar apenas nesse exercício e não ficar fazendo esboço. Aí depois do esboço vamos aplicar mais ou menos o mapeamento, onde é que estão as sombras, onde deixa de estar. Aí sim vamos fazer a aplicação de rachuras. Porém, você que tem mais tempo para poder exercer esse exercício aqui, o que você faz? Faça o esboço, depois trace de maneira muito leve as áreas onde tem sombras e as áreas onde tem spots de luz, de maneira bastante leve. E, por fim, aí sim você faz a aplicação das rachuras. Aí você vai estar estudando todos os conceitos de desenho, né? Tanto a parte de desenho, da estrutura, do esboço, quanto o mapeamento de luz e sombra e, por fim, o render, né? Que é a aplicação das rachuras. Se você estiver fazendo em papel, eu aconselho você utilizar instrumentos bastante finos, como lapiseira, caneta tinteiro, caneta de ponta fina. Você pode pegar canetas com espessuras diferentes. Você pode fazer com pincel? Claro que pode. Existem centenas de autores e artistas que utilizam, né, o pincel como uma ferramenta para você fazer a rachura. Porém, se você está começando, a minha indicação é que você utilize lápis ou caneta, porque ela é mais fácil de você editar, de você trabalhar com calma. De repente você faz com lápis e você pode apagar, ou fazer na esfera digital. No caso da esfera digital, recomendamos que você tenha uma mesa digitalizadora, como por exemplo no meu caso eu tenho uma Wacom One, aquela tabletzinha bem mais simples, né? A de entrada da Wacom. Veja, pessoal, que eu vou fazendo sempre o mesmo raciocínio, né? O raciocínio das tramas. E repare que em nenhum momento eu trabalhei com o cabelo. Por que eu não fiz isso? Porque tanto o cabelo como o bigode, como barba, nós vamos trabalhar numa espessura diferente, para que exatamente não se confunda as rachuras com pelos. Também não iremos detalhar o gorro do personagem. Seria gastar um tempo desnecessário no vídeo, né? E não ia estar de acordo com o exercício. O exercício ele é basicamente de rachuras, mas se você quiser, você pode fazer todo o detalhamento do gorro no seu tempo, aí na tranquilidade do seu lar.
Pois é, pessoal. Então, ó, veja que a gente já está chegando aqui na finalização da parte preta das rachuras. Você pode fazer uma revisão, né? Você pode fazer com mais calma, mas no meu modo de entender, os principais pontos de sombreamento já foram executados. Agora nós vamos trabalhar com os spots de luz. O meio tom, lembrando, olha o fundo cinza aí. Ele vai servir como essa parte de meio tom, ok? Então nós temos aí por si só uma ilustração toda rachurada, ó, tudo com espaçamento, né? E agora nós vamos aplicar e trabalhar o branco. A minha recomendação é que o branco fique na layer abaixo da layer preto. Por quê? Geralmente o sombreamento ele vai sobressair em relação ao spot de luz. Tá? Uma sugestão, você pode aplicar esse exercício no papel ou você pode utilizar um papel vegetal, por exemplo. Você pode fazer as rachuras em preto de um lado do papel vegetal e no outro fazer as rachuras com lápis branco. Você não cria zona de conflito, né? Zona de atrito, do qual pode causar um cinza acidental, e você usa os dois lados da folha, uma vez que o vegetal ele é transparente. Num papel Color Plus cinza, a minha sugestão é que você faça primeiro todas as rachuras em preto, deixe secar muito bem o papel e depois você faz a aplicação do branco. Ou, se você quiser seguir o raciocínio das nossas camadas, você pode iniciar com o branco e depois você parte para a cor preta. Eu sempre gosto de explicar um pouco os elementos manuais, porque a questão do desenho digital para mim, ou desenho manual, a diferença é apenas o suporte. Né? Todo o raciocínio que é aplicado aqui, até mesmo raciocínios de camadas, né, de materiais, eles são oriundos do desenho manual. Então, desde já, eu peço desculpa a vocês se em algum momento eu não consegui colocar um determinado atalho, fazer esse desenho de uma maneira mais simples, né? Um caminho que só o software o produz, porque realmente o meu raciocínio ele é muito mais na feitura do desenho, né? Eu sou uma pessoa oriunda do desenho manual e eu tento aplicar esse raciocínio do desenho manual na esfera digital. Tá? Mas, volto a dizer, procurem pesquisar sempre atalhos, pincéis. Existem pincéis que já simulam essas rachuras. Então, além de deixar um trabalho muito bonito, acelera o trabalho. Então, procurem pesquisar. Uma técnica não exclui a outra. Procurem ver ou notar, né, que o traçado em branco aqui segue a mesma estrutura, né? Eu vou fazendo num sentido e arredondando. Tá? Agora, por se tratar da cor branca, vai ter menos áreas do que a preta. Tá? Então, tentem focar muito nos spots de luz, nos realces. Assim como no preto, procure ser bem gestual. Não fique preso, não faça traços que são comportados demais. A rachura, se você não tomar cuidado, deixa o trabalho muito duro, muito enrijecido. Também precisa tomar cuidado para você não fazer uma rachura tão desmedida que fique com uma cara de um esboço. Não é que isso seja ruim, mas o objetivo que você tinha com a rachura era outro. Né? Então procure sempre tomar um pouco de cuidado, tente achar um meio termo. Isso só vai vir com prática. Reparem que nesse caso específico eu fiz alguns fios de cabelo, fios na barba, fios no bigode em branco. Por quê? Porque o grosso do trabalho será feito com pincel preto. Né? Então eu já fiz algumas linhas para poder aproveitar, né? Para ter algumas ideias, mas o preenchimento com a cor preta vai ser de outra forma. Esses são traços
acidentais, né, digamos assim, que eu estou fazendo para dar mais uma sensação de idade, né, para o personagem. Então aqui eu estou fazendo toda a luz da orelha, né? Vou fazer um pouco da luz do pescoço também. E depois vou fazer um pouco da roupa do personagem. Nesse tipo de técnica eu poderia chapar a roupa do personagem. Mas eu quero fazer toda a técnica em rachura até para você treinar, né? Até para você tentar adquirir uma fluência nessa técnica. Então é melhor que a gente faça toda a roupa, todo o trabalho utilizando a mesma direção de arte. Eu particularmente eu não gosto muito de mesclar direções de arte. Um exemplo, não gosto muito de ter rachura e esfumaçado no mesmo desenho. Ou traço quadriculados e degradês. Eu tenho uma sensação de que são duas direções de arte num desenho e fica uma sensação que você não sabe o que quer. Então, se você escolheu a rachura, procure aplicá-la até o final, porque aí você vai ter os ganhos e perdas, mas você vai ter uma unidade de técnica. Aqui no caso da roupa, ela é muito mais uma textura do que propriamente eu vou, pela rachura, fazer toda a modelagem da roupa. Não irei fazer isso, é apenas para dar uma sensação de movimento, né? Até porque nós temos o fundo cinza que vai servir, né? Vocês vão ver um pouco mais à frente, vai servir de recorte para a construção da forma do personagem. Então vamos ver como é que está ficando, né? Acho que está ficando bem interessante, tanto o branco quanto o preto ficou bem aplicado. E o cinza, ele dá um reforço, né? Um reforço de meio tom. A gente vai fortalecer um pouco o branco numa das áreas da camisa, porque a gente quer dar uma sensação de degradê. Então a gente vai juntar um pouco mais as linhas, né? Para dar essa sensação tridimensional. Também vamos fazer o mesmo no gorro. Mesmo eu não enxergando esse branco, aí é uma criação do desenhista, né? O desenhista, ele interpreta uma foto. Ele não vai fazer a foto. Tá? Então, a gente utiliza isso para poder melhorar a comunicação do personagem como um todo. Então, ó, vejam aí como é que ficou, né? Tanto preto quanto branco, né? E a gente vai fazer mais uma camada, só que dessa vez uma camada de detalhes, né? Porque o personagem, da maneira que ele tá, não é o ideal, né? Poderia utilizar rachura em todo o desenho até ele ficar perfeito, digamos assim? Poderia. Só que aí é um processo muito demorado e a gente tem uma política de vídeos. A gente tenta sempre fazer entre 20 a 30 minutos. Então, nesse caso, o que eu vou fazer vai ser utilizar o recurso, né, de fazer as massas, né, tanto para sobrancelha, para bigode, barba, cabelo, né? Isso vai dar uma moldura no desenho e não vai ficar tão poluído, né? Mas, novamente, você pode fazer tudo com rachuras. Bom, pessoal, eu vou colorir um pouco o fundo e deixar o cinza um pouco mais o cinza mais escuro no corpo do personagem, porque eu quero delimitar, né? A rachura, ela não vai me dar isso, ela não dá uma delimitação da forma, né? Então eu vou colorir o fundo fazendo como se fosse uma espécie de recorte. Eu não vou utilizar uma ferramenta de seleção, um recorte de seleção, eu vou fazer a pintura manual como se fosse numa tela, por exemplo, tá? E aí, no caso, eu vou deixar o fundo mais claro, porém, num segundo momento, eu vou deixar esse fundo totalmente preto, porque eu acredito que no fundo preto, a rachura ela fica mais dramática, fica um resultado mais interessante. Tá? Mas inicialmente, até para enxergar o personagem,
eu vou deixar dessa forma, né? Eu vou deixar o cinza, que eu quero que fique no personagem, e depois eu trabalho o fundo com um pouco mais de calma. Bom, pessoal, agora vamos trabalhar os detalhes, né? Os detalhes desse personagem aí. Para isso a gente vai criar uma layer nova. Eu acho que é legal, acho que é importante para cada momento, né, digamos assim, a gente criar uma layer nova, né? É uma maneira de organizar melhor o trabalho. Então, para essa camada, para esses detalhes, a gente vai criar uma camada nova. Nesse caso, a minha recomendação é a gente utilizar um pincel mais escuro, ou seja, mais preto. E aí, nesse caso, uma dica é você colocar os 4 spots de luz, os 4 spots de cor, né, do box do CMYK, o cian, magenta e amarelo, e o preto, porque aí você vai fazer um preto muito mais forte do que o 100% de preto apenas, né? Eu estou pensando nesse trabalho para não ser impresso, né? Agora, se fosse impresso, a minha sugestão é que depois você desaturasse as cores e deixasse em tons de cinza para poder fazer uma impressão bem adequada. Se você mandar imprimir da maneira que eu estou fazendo, essas áreas, né, que estão com os 4 spots de cor, vai manchar e vai dar problemas na hora da impressão. Só estou utilizando essa técnica porque aqui eu imagino que vai ser só online, tá? Então vejam, ó, que eu faço pequenos traços. Você tem que usar o bom senso nesse caso. São traços apenas para você identificar o personagem. Então use o bom senso para também não detalhar demais, não fazer poro por poro, né? Procure escolher de maneira muito cirúrgica as áreas que você vai escurecer, que você vai aplicar uma massa ou vai fazer uma linha um pouco mais grossa. Lembrando que você não precisa fazer o contorno. O personagem não tem contorno. Então procure resistir à tentação de fazer um contorno muito grande ou algo do gênero. Reparem como que eu construo o bigode. É muito diferente da construção da rachura. A rachura ela tem espaço, ela tem modelação. O traço para fazer um bigode ele é caótico, né? Então procure tomar bastante cuidado na hora de fazer para não se confundir com uma rachura, tá certo? Aqui estou fazendo umas barbas aleatórias, ele tem uma barba com muitas falhas, então eu vou tirar proveito disso e fazer alguns pelos, né, aleatórios. Mesma coisa eu vou fazer na barba, cabelo, enfim. Sempre trabalhar com um pincel um pouquinho mais grosso e mais aleatório. Novamente, pessoal, reparem que é uma técnica bastante simples, né? Eu ensino para vocês poucos processos, mas dentro desses poucos processos a gente consegue fazer ilustrações com uma qualidade, com um impacto. Então veja, nessa técnica tem o que? Como colocar uma foto, como fazer um fundo cinza no modo multiply para ter a cobertura em cinza, né, e ter a transparência. Uma camada com rachuras em preto, uma segunda camada com rachuras em branco, usar um cinza mais claro para separar o fundo da massa do personagem, criação de uma camada para fazer os detalhes do personagem e por fim a aplicação de preto no fundo. Ou seja, são 7 técnicas para fazer esse procedimento. Claro, você pode contar como 8 se você entender a rachura como um conceito, né, como uma técnica. Então são 8 procedimentos, né? Mas são procedimentos extremamente simples que não requer um conhecimento muito grande de software, muito mais a questão de você entender como a rachura é construída. Vejam, pessoal, quando a gente faz mais distante, né, a imagem, fica bem claro que o cabelo, o bigode, ele destoa da rachura, porque a gente utilizou um pincel mais grosso, né, uma linha mais grossa para fazer ambos.
Esse também é um trabalho de paciência, né? Você tem que tomar cuidado para não cair na tentação de usar outros procedimentos e aí perder um pouco da técnica. Tá? Então vamos trabalhando, fazendo os gorros para que eles fiquem mais verossemelhantes, né? E aí eu acho que a gente já tem aí uma coisa bem interessante, um trabalho bem bonito mesmo. Eu posso manter a fotografia? É claro que você pode manter a fotografia, ela fica interessante também, ela fica bonita. Principalmente se você baixar a opacidade, as manchas vão dar um volume interessante. Mas nesse exercício de hoje a gente vai deixar a foto em segundo plano, né? Apagar a foto depois e trabalhar apenas as rachuras dando os efeitos necessários para gerar um degradê. Bom, pessoal, eu confesso para vocês que eu estou muito feliz em chegar em mais um final de um workshop. Nós estamos atingindo a marca de 30 vídeos e não são vídeos de review, não é vídeo de técnica de outro autor, são 30 aulas diferentes, criadas e pensadas principalmente para o meu público-alvo, que são os alunos de mídias digitais da Universidade Federal da Paraíba, mas também para o usuário comum que está aí em casa, que quer aprender, que quer entender como que é, inclusive um curso como esse, como é que o desenho se encaixa dentro de uma universidade, dentro de um curso de comunicação, são técnicas como essa, né? Então a gente está muito feliz de estar fechando essa marca de 30 vídeos. Tá? E a tendência é continuar, né? Nós somos professores de ensino presencial, estamos nessa realidade do ensino remoto e cada vez mais aderindo, né, às ferramentas de tecnologia para poder, nesse período aí de pandemia e tudo mais, nos adequar e conseguir, pelo menos, trabalhar de alguma forma com os alunos, né? Então, se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Se você achou que esses workshops, que os outros vídeos ajudam você na sua formação enquanto artista, se inscreva no canal, porque não vai faltar conteúdo para vocês. Bom, pessoal, estamos chegando no final desse desenho. Como eu falei para vocês, eu acho que o fundo claro não ressalta tanto o personagem, então eu vou escurecer esse fundo. Eu vou deixar um fundo um pouco mais manchado, eu não quero que fique 100% preto, eu quero que tenha uma característica, um pouco de uma aguada, né? Então vai ter algumas áreas que vão ficar manchadas, né? E eu acredito que o preto vai ressaltar mais as rachuras. Mas aí no caso é gosto pessoal. Você pode inclusive fazer todo colorido, fazer em sépia, por exemplo. Experimente, procure novas formas, né, de trabalhar. Não fique preso ao tutorial. Use apenas o tutorial como uma ideia, como uma inspiração. Então a gente vai fechando aí as cores, sempre fazendo como se fosse um pequeno recorte, né? Para que aí o fundo salte. Isso é técnica de pintura, né? Basicamente. Técnica de pintura com um pincel chato, fica muito bom esse tipo de situação, né? E vamos ver como é que fica a rachura nesse aspecto aí, com essa ideia, né? Então o branco primeiro, o preto e aí os detalhes. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Olha aí. Eu particularmente achei que ficou muito bom. Vamos ver como é que ficou de vocês, tá certo? Então, até o próximo workshop. Muito obrigado!